52 programas no ar durante 2013, trazendo para você humor, diversão, alegria, história, música, entretenimento, diversão. Tudo isso no programa Café com Leite durante todo o ano de 2013. E assim que pretendemos também fazer durante o exercício ou o ano de 2004. Em 2013, começamos o nosso trabalho levando a cultura através da chamada Lapinha, onde, através de apresentações de crianças, mostram o nascimento de Jesus. Em seguida, falamos sobre futebol, trazendo Wilton Bezerra, juazeirense, reconhecido internacionalmente como comentarista de futebol. É um baluarte, é um crânio em futebol, é juazeirense. Até o espírito de competição, as nossas condições motoras. Futebol, ele é uma coisa, como eu disse, muito mais ampla do que apenas um jogo, 11 de cada lado, um juiz. Não, ele envolve comportamentos. E o futebol, ele revela as pessoas, o caráter das pessoas. É por isso que ele é uma coisa apaixonante, que cresce cada vez mais no mundo inteiro. Além de ser agregador cultural, o futebol, ele é investimento. Não é à toa que a FIFA tem mais associados do que a ONU. Como o programa deve ser regionalizado, é assim o nosso ideal, buscamos conhecer mais nossa cidade vizinha, a cidade de Barbalha, e convidamos e entrevistamos o Dr. Napoleão Tavares Neves, que falou tudo sobre aquela cidade. Esse nome veio de uma dona de uma estalagem, de uma pensão que existia aí no tempo da colonização, que recebia vaqueiros e comboeiros que passavam pela cidade. Todo mundo procurava aquela pensão porque tinha água farta e boa para os animais, pasto para os animais e o clima era ameno. Então todo mundo que vinha dos sertões centrais do Ceará para o Vale do São Francisco, atravessando a Chapada do Araripe, dizia: eu vou dormir lá em Dona Barbalha. O nome da senhora passou para o sítio e o sítio passou para a cidade. Obrigado, doutor Napoleão, por essas informações. Saúde também é o nosso foco. E conversamos também com o doutor Edson Lopes sobre neurologia, seus cuidados, suas prevenções. Se o paciente ele tem uma crise convulsiva que possa ser revertida com cirurgia, essa cirurgia ela tem muito risco, tanto de sequelas quanto de morte. Então, tem que se levar tudo isso em conta. A cirurgia, a neurocirurgia para a epilepsia só é indicada em alguns casos, quando esses são refratários, ou seja, não tem uma boa resposta ao tratamento medicamentoso. O tenente Arthur Graça, do Corpo de Bombeiro, foi nosso entrevistado seguinte quando tratamos de segurança e prevenção contra incêndios. As ocorrências urbanas, né, as que ocorrem aqui na cidade de Juazeiro, são de pequenos incêndios em residências. Nós temos incêndios industriais, muitas ocorrências de acidente de trânsito, principalmente envolvendo motoqueiros, tá certo? Essa domina cerca de 70% da nossa demanda operacional. E outras ocorrências diversas, que a gente chama de ocorrências de salvamento. Então, se você tem problema com abelhas na sua casa, o bombeiro faz a retirada, pessoas. Motivação pessoal em vendas
foi o assunto que conversamos com o professor Sérgio Sobreira, que trouxe brilhantes informações sobre essas técnicas aqui no programa Café com Leite. O mundo é dos loucos, o mundo é daqueles que se atrevem com o planejamento. Você não pode ficar parado, fixo, esperando as coisas acontecerem. Bill Gates, isso não vai dar para nada, é um vagabundo, deu no que deu. Einstein, reprovado 8 anos, deu no que deu. Abraham Lincoln, perdeu 9 campanhas. Aqui ganhou, foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Tão bom, pela inveja, foi assassinado. John Lennon, exímio compositor, tão bom que foi assassinado. Os mártires, que são chamados de loucos, Jesus é chamado de louco, são assassinados. Por quê? Porque afrontam um pseudo... O maior líder, né, que nós temos na história. E o maior orador de todos os tempos. Música atual e antiga, novos e velhos carnavais, é o que ouvimos na voz e violão de João Dino, cantor e seresteiro aqui da nossa região. Os ancestrais, quem te viu não esquece jamais. Princesa tão querida, cobiçada com a rubi. Peso cultural do Cariri, razão das nossas vidas, vamos ficar por aqui. Lutando juntos pra ver você progredir. Princesa tão querida, cobiçada com a rubi. Reserva florestal do Cariri, não há pau de arara que nos arraste daqui. Fazemos tudo para você. Menor, cuidados e prevenção, foi o que conversamos também com a direção do Juizado de Menor de Juazeiro do Norte, com os doutores Barbosa e Francisco Pedro. Eles deixam as responsabilidades dele em casa para cuidar, contribuir para cuidar dos adolescentes, das crianças, das reclamações lá fora, e são feitos por escala, como hoje mesmo estão uma equipe lá no estádio Mauro Sampaio Romeirão, fazendo a fiscalização. Porque antes era um pouco assim aleatório. Eu acho que, não sei se o doutor Leite lembra, antigamente, quando era comissariado de menores, né, existia um conselho, existia muitos agentes, né, isso acabou, não existe mais, né? Então só existe a questão dos agentes. Então, para que... Alegria, diversão e muita magia é o que vimos com o tio G no programa Café com Leite. Olha só, então vamos transformar ele em outro 100. 100. Nada. Nada. Muito bem, Leite. Ei, cadê meu 100? Cadê o meu 100 aí? Mais um. Foi muito rápido aí. Onde foi que você escondeu esse É justamente negócio? A arte. A arte é mostrar que é o ilusionismo, que as mãos são mais rápidas que os olhos. Muito bem. Que nesse piscar... E a sua foi muito rápida, viu? Acontece. A sua foi muito rápida e realmente eu não consegui. Vou dar uma pequena pausa para falar do laboratório LAMIC. Então, se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Uma das suas mais novas aquisições foi um equipamento para dosar hemoglobina glicada pelo método HPLC, uma metodologia padrão ouro para este tipo de exame. E já disponibiliza seus exames pela internet, proporcionando maior comodidade para seus clientes. Com a unidade central na rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, no Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemira Reis. É assim no laboratório LAMIC. Segurança, prevenção, legislação, foi o assunto debatido com o Dr. Carlos Leonardo, procurador do trabalho. Se não tiver prova documental, a prova oral na Justiça do Trabalho ela é bem aceita. Então, ter pessoas que trabalharam com ele na época e que possam demonstrar isso. Uma coisa que se faz, pelo menos a nível do Ministério Público, é pedir os documentos contábeis de transferência bancária, que demonstra que naquele período o valor da folha não dava, o valor transferido não fecharia uma folha de um salário mínimo, mas sim uma folha de meio salário mínimo. São situações que, no caso concreto, tem que ser avaliadas, mas é tentar programar. Falar sobre o futebol caririense e suas histórias, vamos conversar com Foguinho, ele que é um baluarte no assunto aqui, há 50 anos na região do Cariri. Um cidadão chamado Dalto Medeiros, ele tinha chegado do Rio de Janeiro, onde serviu a Marinha, e foi contratado como narrador da Rádio Iracema. Mas, poucos anos depois, ele passou no concurso do Banco do Brasil
foi logo chamado e o banco não permitia ele exercer duas funções. Então, quando ele deixou, Coelho começou a dar em cima de mim. Eu acho que você é quem tem condições de assumir. Aí isso foi em que ano? Isso foi em 63. 63. A diretoria do Rotary Club também fez parte das nossas conversas, levando informações de suas ações através da sua diretoria. Então, cada presidente tem o seu lema. Além desses dois lemas que são oficiais de Rotary. Então, este ano, o presidente de Rotary Internacional, o japonês, ele diz: paz através do servir. Paz através do servir. Então, tudo aquilo que você for realmente fazer, então colocar. Chegamos no mês de abril, o imposto de renda foi a pauta. E mais uma vez conversamos com o Dr. Vitor Cassimiro e o mesmo esclareceu muitas dúvidas aos telespectadores do programa Café com Leite. Basicamente, está obrigado quem recebeu rendimentos tributáveis, que são aqueles salários, aposentadorias, aluguéis e saques de previdência, todos aqueles rendimentos que somados ultrapassaram R$ 24.556. Chegamos no dia 10 de abril, completamos um ano de vida e foi só festa. O nosso convidado que veio nos abrilhantar não poderia ser diferente. Em especial o professor João Hilário, que deu uma grande contribuição na nossa confraternização de um ano. As pesquisas recentes que eu vi, há uma preferência de apenas 13% para o rádio AM. 87% ficam com o rádio FM. É tanto que as duas maiores emissoras do Rio, a Globo e a Tupi, que se batem na audiência, com a Tupi hoje um pouco mais de audiência do que a Globo, no Rio, elas... Eu também quero dizer que o Laboratório Lamic fez parte durante muito tempo e faz parte ainda durante todo o ano de 2013 do programa Café com Leite, apoiando o programa Café com Leite e levando saúde a você, telespectador. Levando através de exames laboratoriais com perfeição, com qualidade, com métodos que nem todos possuem aqui na região do Cariri. É o Laboratório Lamic, através da administração de Ivanilson Bezerra, Dr. Ivanilson Júnior, Dr. Leonardo Davi e Doutora Socorro, que fazem um trabalho brilhante à frente desse Laboratório Lamic, a quem eu quero mandar o nosso fraterno abraço, desejar um ano novo vindouro de 2014 com mais ênfase, com mais serviços especializados durante o ano de 2014. Será assim no Laboratório Lamic e o programa Café com Leite vai estar lá juntinho de você, trazendo todas essas informações e as novidades do Lamic para você. Vamos aqui chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, falando sobre a retrospectiva do ano de 2013 e a água mineral cristalina dos Alpes, que esteve durante todo o ano de 2013 com a gente, nos acompanhando, sendo saboreada por todos os nossos telespectadores. Água mineral cristalina dos Alpes. Esperamos tê-la novamente em 2014. E é isso aí. Como estamos falando de retrospectivas, reiniciamos os nossos trabalhos nesse segundo bloco e lembrando que conversamos com o professor Sérgio Sobreira. Falamos sobre técnicas de como passar em concursos. Não adianta se inscrever para um concurso faltando 3 meses para a prova. Você precisa estudar no mínimo 1 ano e meio a 2 anos antes da data da realização da prova. E sempre estar refrescando a memória. 2 primeiras horas, rever tudo o que foi dado em aula. A hora que vai sobrar, ou para a noite. O juazeirense Henrique Vidal, radialista e humorista, foi nosso convidado seguinte, falando sobre sua história de vida, seus novos projetos como humorista. Eu disse, não, eu vou fazer para o público, comecei a fazer e está tomando a proporção que eu não imaginava. Por exemplo, agora no final do mês, a gente vai fazer o primeiro show na Paraíba, fazer um show em Diamante. Aí no dia 1º a gente vai estar em Conceição. Eu já estive em Salgueiro, Serrolândia, no Pernambuco. Através dia 1º amanhã? Não, exatamente, dia 1º amanhã. Maio. Dia 1º de junho. Amanhã. 1º de junho. Dia 1º de junho. De
Albes Filho, radialista juazeirense que apresenta um jornal de rádio há mais de 30 anos. Isso é um recorde no sistema de rádio no estado do Ceará. Foi com ele com quem nós conversamos também. A ideia do aeroporto, a história remonta. A nossa aviação era ali onde é hoje o Romeirão, o Cariri Garden Shopping. E o prefeito da época... Ali antes da Igreja Batista, porque ali tinha por os ali, batistas, por, né? agora aviões pequenos, aviões do Colégio Batista, dos crentes, chamavam na época. Quem lê a história sabe disso. Depois, o prefeito José Monteiro de Macedo comprou o terreno a pedido de uma comissão que foi formada. Pela primeira vez na TV Verde Vale, entrevistamos o Dr. Mauro Benevides Filho, ele, então secretário da Fazenda do Estado do Ceará. Programa de grande repercussão. Então, como contribuinte, eu acho que podemos dar uma contribuição ao mundo, não é ao Ceará e ao Brasil, uma contribuição ao mundo inteiro, de dizer que é possível você estabelecer essa relação estreita e dar tranquilidade aos contribuintes compreenderem como você vê. A Secretaria da Fazenda tem 21 bases de informação. Nós vamos ter um programa que vai coletar todas essas informações, produzir 87 resultados para as empresas que pagam o ICMS. E aí vamos disponibilizar num site seguro, ou seja, através da certificação digital, a empresa vai poder entrar no nosso site, num sistema chamado SIGET, Sistema de Gestão Tributária, S-I-G de gato, E-T, SIGET, para poder ver exatamente como é que o fisco está lhe vendo. Ela entregou o cartão de crédito e declarou que vendeu 100, mas na escrita fiscal digital diz que era 150. Quando eu fiz o batimento, tem 50 a menos, ela tem que recolher a diferença. Então, ela não precisa esperar. Senador da República, Eunício Oliveira, de Lavras da Mangabeira, veio também abrilhantar o nosso programa, trazendo informações sobre seus trabalhos, seus projetos desenvolvidos à frente do seu mandato naquela instituição política. Entrevista essa que também foi de grande repercussão no programa Café com Leite. Que eu digo muito nas minhas argumentações, com o governo, inclusive, com a presidente Dilma, de quem tem o privilégio de ser amigo. A semana passada me convidou para ir na casa dela, para almoçar com ela, para tratar das questões de interesse do Brasil e, obviamente, do Ceará. Eu tenho dito muito para a presidente Dilma exatamente isso. A Europa, né? A Europa, que eu conheço bem, a Europa passa 6 meses debaixo do gelo. Eu tive até um acidente de braço esquiando lá em Aspen, e a Europa fica 6 meses no gelo. Para esquiar, você esquia no gelo. Você vê aquelas árvores tudo sequinhas, tudo coberta de gelo, você não vê nada, não tem nada, só gente tudo encapuçada ali, e você, encapsulado ali de roupa, e você vê que os grandes países, os países ricos, estão na Europa. Se lá fica 6 meses, todo ano fica 6 meses sem produzir nada. Sem produzir nada, debaixo de gelo, e os outros 6 meses tem sol, eles produzem. Por que aqui no Nordeste a gente tem essa história do combate à seca, conviver com o combate à seca, aí vem a emergência, vem o carro-pipa, que é uma vergonha ainda, é uma vergonha. A gente no Nordeste brasileiro ainda ter carro-pipa, é uma vergonha ter casas, residências que não tem um banheiro sequer, que não tem uma torneira d'água. Nós conseguimos, junto com o presidente Lula, botar um bico de luz em cada casa do Nordeste brasileiro. Não tem mais nenhuma casa, são raramente você vai encontrar uma casa, não sei que esteja sendo construída recentemente, que não tem um bico de luz nessa casa. Nós temos uma outra luta, que é botar uma torneira, botar uma torneira d'água na casa de cada nordestino. Não tem mais sentido, nós estamos no século XXI. Dr. Leonardo Davi, farmacêutico, bioquímico, falando sobre a importância e a necessidade da realização de exames laboratoriais nos tratamentos das doenças. Aí exatamente é isso que eu vou colocar, certo? Então, dentro dessa gama de exames que são solicitados, e a maioria deles, esses sim, certo, sofrem interferências da alimentação, como, por exemplo, uma dosagem de glicose, de um colesterol, certo, de um triglicerídeo, entendeu? De exames que avaliam a função renal, como a creatinina, a ureia, certo, das dosagens hepáticas.
continuamos em seguida com Reginaldo Silva, falando também ainda sobre a história de Luiz Gonzaga, pois ele foi amigo particular do rei do Baião e trabalhou com o mesmo. E hoje apresenta o museu itinerante por todo esse nosso querido país. 80 livros. O primeiro livro escrito sobre seu Luiz foi em 52, por Zé Praxedes, um paraibano que fez em cordel esse livro. E de 52, depois... Você tem esse livro na sua... Tem. No seu... Zé Praxedes, em 52, veja 52, só. Está com 61 anos. Ô Reginaldo, me diz uma coisa, a questão, o que é que você transporta? O que é nesse seu museu itinerante? O que é que você leva tanto assim? Olha, a sanfona que eu conduzo são duas. Uma de 120 baixo, uma Scandale Maestrina. Ela se tornou importante porque ela foi a última das 300 sanfonas que seu Luiz presenteou. Foi ele mesmo que me disse, quase 300 sanfonas que deu ao povo. Política, conversamos também com o doutor Luiz Carlos Saraiva, ele que é atual presidente da Câmara de Vereadores da cidade do Crato. Capital da cultura, e hoje o Crato perde na educação em todos os níveis no estado do Ceará. O Crato hoje um índice de desemprego de quase 60%, e para nós esse é o maior desafio que nós temos pela frente, é reerguer o município num todo, de uma forma toda, e esse é o maior desafio que eu tenho como político. Dentro desse contexto, não se trabalha só, uma andorinha não se faz verão, e é necessário que a gente faça todo um trabalho voltado, para se fazer um trabalho voltado para o povo, é necessário também o apoio dos cargos executivos, né? Como é a sua relação com o prefeito Ronaldo? O prefeito foi meu candidato, o Ronaldo, é meu amigo particular, é uma pessoa que eu tenho um total respeito, admiração e principalmente credibilidade no seu trabalho, né? E nós temos esse pacto, nós temos essa união justamente em busca do engrandecimento da cidade do Crato. Emoce, doação de sangue foi o assunto que discutimos com os dirigentes daquele órgão, doutora Fabiola e doutora Aldilene. Não, você podia doar mensalmente antes da regulamentação do Ministério. No tempo em que o Brasil, antes da nossa Constituição, predominava a comercialização de sangue, o monopólio privado de bancos de sangue, então as pessoas doavam sangue, vendiam o seu sangue para viver. Após a regulamentação, a doação de sangue é a única especialidade médica que está contemplada na nossa Constituição de 88, quando ela pôs fim à sua comercialização e defende que a doação de sangue deve ser um ato voluntário, anônimo. Barbalha, mais uma vez em pauta, através de seu filho ilustre, doutor Gaudêncio Gonçalves, que nos agraciou com uma entrevista, desta vez como vice-prefeito da nossa capital, apresentando seus projetos e trabalhos que estão sendo realizados na capital junto com o prefeito Roberto Cláudio. Esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos que vencer nos poucos meses iniciais da administração Roberto Cláudio. Quando nós recebemos a prefeitura no dia 1º de janeiro, as obras da Avenida Alberto Craveiro, que dão acesso ao Castelão, apenas 2% dessas obras tinham sido concluídas. É um acesso de suma importância. Que é o acesso principal do Castelão. Apenas 2% dessas obras estavam concluídas. Conhecedor do nosso programa, o secretário da Pesca do Estado da Paraíba, nos agracia com uma entrevista maravilhosa sobre sua secretaria e seus projetos. Quando ele tem desafios e quando ele não tem condições financeiras de fazer esses desafios acontecerem. Então, nós temos parcerias fantásticas que nós criamos com o Ministério da Pesca, com o SEBRAE, com o Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Estamos com todas as prefeituras, secretários da prefeitura. Fizemos agora uma grande reunião com todos os secretários de agricultura do Estado. Dos municípios. Todos os municípios do Estado. Juntamos todos, passamos um dia no evento, discutindo o que a gente poderia fazer como governo. Essas são as nossas linhas de trabalho. Mas o que a gente pode fazer a mais por vocês? Vocês conheciam? Muita gente nem conhecia.
aquilo que a gente tinha para oferecer como governo. E aquilo que a gente pode fazer, que a gente não sabe também a necessidade do secretário da cidade. Então, trocar esse feedback, quer dizer, relacionamento. Com certeza. É preciso se buscar relacionar. a necessidade. E se desarmar de gabinete. Eu estou muito no conceito da gestão horizontalizada. O meu governo já é muito moderno. Por quê? Porque o meu governo faz o governo de gestão horizontalizada. Humor, mais uma vez, fazendo parte integrante do programa Café com Leite, nós conversamos descontraidamente com o Pescocinho da Paraíba, que trouxe alegria e muito humor aos nossos telespectadores. Cercar e dizer, vai ter um show de Pescocinho aqui dentro, eu tô dentro. O importante é que tenha gente, porque eu só sei daí com tutano dentro. Tá certo, tá certo. Adriano, na verdade, rapaz, fazer humor não é fácil. Não. É difícil, porque você fazer as pessoas rirem é muito difícil. Difícil. E o humorista, no meu ponto de vista, ele tem que fazer da realidade, dos fatos do dia a dia, uma piada. É verdade. Né? Isso aí, até aqui, assim, dá pra sair uma piada. A gente conversando. O humorista, o verdadeiro humorista, ele anda observando, ele anda ouvindo mais do que falando. Então, a gente, em qualquer lugar, sai uma piada. Eu estava no centro de João Pessoa, mais conhecido como Lagoa, que é um ponto turístico aqui, Parque Solano de Lucena. E eu tinha, por volta de 1 hora antes, eu tinha visto uma palestra. E a mulher falava sobre uma síndrome de Burnout, que eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Educação, congresso único na região do Cariri para os professores, promovido pela doutora Lindaura Torres. E se eu não fosse professora, eu seria professora. Professora novamente. Né? Então, assim, não importa. Eu cheguei aqui há 5 anos e hoje eu sou a própria personificação do compositor quando ele diz, eu vim para passar 1 ano. Ficou 2, 3. E hoje eu só deixo o Cariri no último pau de arara. Né? Então, assim, eu vejo muito prazer naquilo que você faz. Quando você faz com amor, meu amigo, não tem obstáculo, não tem barreiras, tem desafios, tem. Mas quando a gente faz o que gosta, então eu sou feliz como professora. Eu vejo essa geração e eu vejo com muita preocupação, Leite. O professor não se deu conta do poder que ele tem sobre saúde, direito ou não, novos médicos, necessidades ou não. Opinião do Dr. Bosco Mendonça, ele que dirige o Hospital das Clínicas e Fraturas na região do Cariri. País, as grandes faculdades, que é a USP, a Escola Paulista de Medicina, a Unicamp, a do Belo Horizonte, a do Ceará, as grandes capitais que têm tradição, a de Recife, a da Bahia, tem tradição, ainda hoje batalha no sentido de que o médico ele tem a capacidade de ser um clínico, de aprender clínica, que a clínica é sempre soberana. Os exames são complementares. Complementares, né? Aí, às vezes, há essa inversão de os exames começarem para poder descobrir depois a doença. Descobrir depois. Então, isso aí também gerou um custo muito alto. A ciência se tornou muito caro, né? Por causa desse problema. Então, tem que haver uma arrumação, tem que haver... Então, existiam muitos brasileiros que não passavam nas faculdades daqui do Brasil e estudar na Bolívia, Ainda hoje tem. E para voltar para cá, o Conselho Federal de Medicina também exigia tudo que está exigindo desses médicos que estão querendo vir para cá. Doutor Bolso, mas aí no aspecto de apoio do governo, eu diria assim, como nós estamos falando do programa, que o programa há, de certa forma, uma redução, eu diria assim, uma redução para os atendimentos pelos hospitais. Naquela época, por exemplo, na época dos militares, por exemplo, o atendimento, o apoio. Grande apresentação com o cantor e compositor João Chior, da cidade de Caririaçu, que trouxe muita alegria para o programa Café com Leite. Me diz uma coisa, e quantos CDs? Rapaz, são 2 CDs, um DVD gravado. Onde foi gravado o DVD?
O DVD foi em 2011, né? Aonde? Foi em Caririaçu, numa festa de São Pedro, e não teve uma expansão porque não foi assim uma empresa que gravou, a gente gravou e mandou mais para os É porque você não convidou o Ceará Diversas Produções para fazer esse trabalho. Mas eu sei o caminho agora. Já sabe o caminho, Eu sei né? o caminho da felicidade. Ceará Diversas é o que produz o nosso programa. Exatamente. Eu sempre trabalho, Leite, sempre com 3 coisas importantes que a gente tem que ter isso em sua mente quando você acredita num sonho. Eu trabalho com a esperança, com a fé e com o amor. Né? Porque a esperança é a arte de esperar, a fé é até a certeza que vai acontecer e o amor sela tudo isso. Né? Então, selando assim, você tem uma visão onde você quer chegar e você chega galgando pouco a pouco. João, aí você disse que canta diversos tipos de músicas, diversos estilos, né? Mas, na verdade, você tem o seu. E dentro desse contexto, você tem o amor, tem a esperança? É isso aí. Estamos falando da retrospectiva de 2013 do programa Café com Leite. Relembrando todos os nossos entrevistados para você nesse final de ano, para que você tenha um ano muito feliz. Desejamos em 2014 um ano muito feliz e você possa nos oportunizar de ir até a sua casa, entrar na sua casa e levar informações de cunho cultural, de cunho de saúde, emocional, alegria para você, nosso telespectador do programa Café com Leite. Eu vou tomar um cafezinho aqui ainda sem nome, mas daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Café ainda sem nome, mas saboroso, gostoso, que saboreamos durante todo o exercício, todo o ano de 2013, né? Falando aí da retrospectiva de 2013, trazendo essas informações e relembrando todos aqueles que passaram aqui com a gente, sentado nessa cadeira, trazendo e levando informações para você, telespectador assíduo do programa Café com Leite, a quem eu quero agradecer pela audiência durante todo o exercício de 2013. Dizer para você que conto com você durante o próximo ano de 2014, que está vindo, né? Amanhã, daqui a pouquinho, mais 2, 3 horas, já estaremos em 2014 esperando por você. Todas as terças-feiras aqui na telinha da TV Verde Vale, às terças-feiras às 20h30. Continuando aí com a nossa retrospectiva, nós história, música, carreira, projetos. Foi sobre o que conversamos com o cantor e compositor Bartô Galeno, que veio aqui no programa Café com Leite. Matemática, métodos e formas de como aprender com facilidade. Foi o que nos ensinou o professor Vieira. Quando eu dava aula, eu ia dar aula, que era pós-recreio, o aluno está correndo, está brincando, está merendando. E a minha aula era a primeira depois do recreio, que eu ia subir no primeiro andar da escola, o aluno só faltava me derrubar, passando por mim, correndo. Sabe o que é que ele sabia? Porque o professor Vieira dizia a ele, olha, quando eu botar o meu primeiro pé em sala de aula, nenhum aluno entra depois de mim. Isso aí não é ditadura, não. É disciplina. É disciplina, é moral. Eles saíam correndo e eu subindo a escada, eles quase me derrubando. Corre porque é aula de Vieira. Aí fica a marca. É a aula de matemática. É a aula de Vieira.
É a aula. E as grandes técnicas são aquelas técnicas que deixam marcas. Por exemplo, o fascínio entre os animais. E eu até dentro desse, só atrapalhando aí, que é importante isso Ajuda. aqui, eu acho que essa disciplina é acima de tudo um respeito ao educador, é um respeito ao professor. Com certeza. O cumprimento dessa disciplina e inclusive para o próprio aluno, que torna-se disciplinado, passa a cumprir o seu horário e suas obrigações, porque existe um prazo, um tempo determinado. Então, é muito, eu acho que isso deveria continuar pelos profissionais da educação. Essa disciplina, ela é geral, esse moral é geral. Outra coisa que eu daria como exemplo, eu tinha que apelar para as secretárias das escolas para fazer a minha chamada. Porque, Leite, a minha aula era 50 minutos. Eu não admito 45 minutos de aula. Não dá para eu falar do Flamengo, do Icasa e do Guarani na minha aula. A minha aula é 50 minutos de aula de matemática. O aluno já fica sabendo disso. O livro, Leite, que eu uso durante o ano, o aluno já tem a certeza de que ele vai ser dado da primeira capa à última capa. Aí fica marcas. Por exemplo, dos animais, qual é o animal que deixou mais marcas na humanidade? Chegamos mais uma vez no mês rosa, prevenção de câncer, de mama, e uma causa abraçada pelo programa Café com Leite. Convidamos mais uma vez a doutora Sheila Ulisses para orientar os nossos telespectadores como evitar essa doença. A angústia no sentido, será que eu tenho um nódulo, será que eu não tenho? Mas quando o nódulo existe verdadeiramente, normalmente as pacientes chegam para mim dizendo, doutora, eu tenho um nódulo. Elas não têm dúvida. É algo de consistência e forma diferente. Então, eu digo a você que alguns países eles não incentivam mais o autoexame, porque lá a política privada e pública de saúde exige da mulher exames rotineiros de frequência. Se elas não fizerem, elas perdem a sua carteira médica, digamos assim. Mas nosso país não é assim. E eu acho que a informação e o autoconhecimento, sinceramente, não vai trazer mal nenhum, né? Na verdade, se conhecer e perceber algumas diferenças dentro da sua própria casa, maridos, às vezes, percebem diferenças em suas mulheres, eu acho que só traz benefícios. Solidariedade. Nosso programa também é integrante dessa ação. E convidamos a ONG Moraca, que realiza um grande trabalho com crianças carentes no bairro João Cabral e adjacências aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Que não é só a cidade da fé, mas também a cidade da cultura, né? E a ONG Moraca, que é o Movimento Raiz do Cariri, fica muito feliz em estar aqui no seu programa fazendo parte desse momento hoje. Viu? Boa noite, Franco. Muito obrigado pela sua presença. Prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite também. Boa noite, telespectadores. Nós estamos aqui. Primeiro eu quero agradecer, né, o Leite, a minha querida aluna Fernanda, lá da UVA, a produção, né? E os nossos técnicos e todos os telespectadores. Nós queremos apenas mostrar algumas coisas que a gente tem desenvolvido no projeto, de forma voluntária, porque nós não temos ainda, vamos dizer, recursos para nós termos, por exemplo, a gente poderia hoje ter uns 15 cursos, né, ou tipos de oficinas artísticas, culturais, dentro do projeto. Posso dizer juazeirense, nato. O cantor e compositor Alcimar Monteiro, reconhecido internacionalmente, veio conversar com a gente sobre sua história, seus projetos pessoais e como profissional. Quando o Vim cantou, corri pra ver você. Ele chegou no estúdio comigo, disse, roda o playback aí pra eu ouvir. Fez do jeito que eu queria. Vamos gravar? Vamos. E ele gravava descalço, viu? Tirava o sapato, descalço. Gravamos de primeira. Aí, no final dessa gravação, ele disse uma palavra, meu coração, amor, partiu atrás. Aí eu digo, atrás. Ô, seu Luiz, que eu não era muito íntimo com ele ainda não. Virou meu compadre, virou meu amigo. Ô, seu Luiz, a palavra não é atrás. Ele virou a peste comigo. Como é que é, rapaz?
Quer me ensinar a cantar, é? Você não sabe que em Pernambuco, onde você mora, é arroz, cuscuz, 3, 2 e mais, não, rapaz? Aprenda a ser matuto, rapaz. A ser matuto. Eu nunca esqueci isso na minha vida, viu? Ainda com o tema solidariedade, fomos ao Iteva falar sobre o grande trabalho realizado por aquela ONG e conversamos com o seu presidente, o doutor Fábio Beneduce. Alguns desses jovens passam pelo processo de treinamento, de capacitação inicial. Alguns permanecem, migram para a cooperativa, outros vão para o mercado. Então, são alguns que ficam na cooperativa. Mesmo esses que ficam na cooperativa, um dia acabam encontrando uma posição no mercado de trabalho e acabam seguindo. Então, é um processo contínuo de sempre estar alimentando. Tem alguns que não, que permanecem e fazem carreira. Inclusive, existe um plano de carreira para eles dentro da cooperativa. Regras de como importar e exportar foi também tema de discussão no programa Café com Leite em 2013. E fomos atrás buscar e conversar com a doutora Cida Alves, da empresa Organizações Paulo Rocha, em Fortaleza. Exatamente. A Interglobo, como eu dizia, a sede dela é em Gênova, mas nós temos escritórios na Ásia, nos Estados Unidos e parceiros em todo o resto do globo. Então, se você tem uma mercadoria para sair lá do interior da China, você aciona imediatamente a UPR Interglobo. A Organização Paulo Rocha, na sua área de desembaraço aduaneiro, vai lhe orientar desde o radar, né, desde a sua... 20 anos de humor com Luciano Alves, Luana do Crato. Foi mais uma entrevista brilhante com Luciano Alves. Eu comecei a fazer teatro em 87 e eu sou uma pessoa muito tímida, né? Sou uma pessoa muito tímida e cresci com várias limitações. Eu acho que uma das maiores limitações minhas era o meu tamanho. Eu sempre fui uma pessoa muito baixinha, então era um problema, né? Eu tinha um trauma, né, em relação ao meu tamanho, porque eu nunca crescia, né? Eu via meus amigos tudo crescendo, chegava no lugar, o pessoal, o rapaz ali, e eu era o menino, né? Sempre o menino. E aí me apaixonei por teatro infantil. História do Memorial Padre Cícero em Juazeiro do Norte, com Antônio Chesma, foi também um grande debate no programa Café com Leite. Você sabia que aqui o programa Café com Leite era diversas vezes gravado aqui? Rapaz, leite e café era aqui, leite, entendeu? É justamente isso que a gente está tentando fazer. Só que eu não quero meu nome na placa, não. Eu quero fazer o programa Café com Leite. Aí então, Leite, nós estamos em trabalho com o pessoal do relojoeiro para ver se a gente consegue reativar o único relógio do Brasil, no mundo, que marca as fases da Lua. Que é nosso relógio que foi construído pelo mestre Pelúzio, não é? Revolução de 14 com o professor Francisco Renato Dantas. Grandes descobertas nós levamos até você com a história do professor Francisco Renato Dantas. O Horto tem uma proximidade muito com o Crato. Acreditava-se que o assalto iria ser feito pelo Horto, pelo sítio Viados, que é o chamado de Santo Sepulcro. O que é que acontece? Floro chama este homem, ele orienta, toda Juazeiro vai cavar o valado. A minha tia contava voluntariamente. O padre, numa das suas, nos seus momentos de oração e de benção dos romeiros, ele convocou todo mundo. Realizamos, a empresa Leite e Contabilidade realizou o 5º seminário Leite e Contabilidade. E com isso, uma palestra brilhante sobre benefícios previdenciários com o técnico analista Cícero Daniel Araújo. Ele que abrilhantou nosso seminário, nosso programa com a sua palestra. Só uma coisa que eu me lembrei da aposentadoria por
invalidez, porque ela perguntou, será que pode continuar trabalhando, né? Na aposentadoria por idade por tempo de contribuição, pode. Já por invalidez, não pode. Quem se aposentou por invalidez é porque o próprio INSS já disse que ele está inválido. Então, ele não pode voltar a trabalhar. Porque já tem sido constatado alguns casos de pessoas aposentadas por invalidez e que foi trabalhar. Direitos trabalhistas, buscamos quem mais entende do assunto. E conversamos com o Dr. Francisco Bacurau Bento. Então, se o trabalhador se elege a cargo de direção sindical e ele for demitido, e essa demissão não for uma demissão baseada numa ação judicial, aí essa demissão é considerada arbitrária. Tá certo? Esse trabalhador pode, inclusive, entrar com ação na justiça e pedir a sua reintegração no emprego e na função. Inclusive, pedir liminarmente. O juiz vai conceder uma reintegração liminar. Ah, Bacurau, mas o cara é dirigente sindical, mas está botando o maior boneco do mundo. Não vem trabalhar, não justifica, não diz nada. E eu não posso demitir ele? Não pode. Aí entra a questão da demissão por justa causa. Só que você vai fazer isso aonde? Na justiça. Existe um artigo na CLT, que acho que é o artigo 853, que diz que você deverá, no prazo de 30 dias, instaurar o inquérito para apuração de falta grave. Se você não entrou com a ação na justiça e demitiu, você cometeu arbitrariedade. Uma coisa que acontece muito hoje, gestante. Trabalhadora gestante. E agora, gente, tem uma súmula do TST, que é do ano passado, que estendeu a estabilidade. Não é que estendeu, a estabilidade já era garantida. As trabalhadoras que fossem contratadas, né, no regime seletista, que fossem contratadas... Enfim, chegamos no Natal. E trouxemos alegria e fraternidade com o Palhaço Alegria, que encerrou no último dia, na última terça-feira, o programa de Natal, levando a você informações de solidariedade, de amor, de carinho, de atenção, de ternura. Foi com ele que nós conversamos, Palhaço Alegria. Endosso, porque a sensação que eu tenho é que parece que nós estamos convivendo 24 horas juntos. Mas eu vou mais além, eu vou tocar num ponto que você falou, que recentemente eu compartilhei isso no meu Facebook, para que as pessoas pudessem, junto comigo, assim, entender um pouco do dia a dia do palhaço dentro das instituições. Você falou uma coisa que me arrepiou aqui agora, é o que eu venho sentindo muito ultimamente. O familiar. É natural que eu me sensibilizo muito com o meu paciente, com o paciente que eu estou ali visitando. Mas tem uma coisa que tem me impactado muito ultimamente. Tem uma coisa que está sendo difícil de digerir, está sendo difícil, eu saio muito reflexivo das visitas, introspectivo, agradecendo a Deus, mas em reflexão também. E hoje, 31 de dezembro, eu quero agradecer a você de coração pela sua audiência, pela sua participação direta ou indireta. Lembrando que todos esses nossos programas estão no site programacafecomleite.com.br, onde você pode assisti-los, dar a sua opinião, dar a sua sugestão. Quero agradecer de coração a todos que participaram e aqueles que não participaram, que assistam o nosso programa através do site. Estamos no ar todas as terças-feiras, aqui na TV Verde Vale, às 20h30. Agradecer toda a produção, ao diretor Vandinho Pereira, a João, a Fernanda, a Júlio César, que sempre participam, que estão por trás das câmeras durante todo esse ano. Espero tê-lo novamente durante 2014. Um abraço a todos de coração. Feliz Ano Novo, feliz 2014. Um abraço a todos e até lá.